Ô Fomo, corre aqui, vem ver as bênçãos que Obaluaê derramou sobre a Natiele. Ela, como tantas pessoas aqui no Brasil que hoje frequentam as religiões de matrizes africanas, foram ensinadas desde muito cedo a temerem tudo aquilo que nós acreditamos. E com a Natiele não foi diferente, ainda mais para ela, que cantava no coral da Igreja Católica, que com 14 anos já participava do Ministério do Louvor. Ela estava distante de qual era a missão dela aqui no AIE. Então não demorou muito até que a depressão a encontrasse. Com 16 anos, era muita medicação, eram muitos problemas, muitos pensamentos obsessivos e autodestrutivos, inclusive a incompreensão dos pais para com essa doença. A nossa cultura ensina que depressão é fraqueza, é falta de Deus. Até que aos 25 anos veio a primeira tentativa contra a própria vida. A Nath estava destroçada. Eram muitos anos de muita dor e ela pedia para Deus que terminasse com aquilo. Até que um certo dia ela acordou menos melancólica. Isso até fez com que ela estranhasse. Ela não lembrava a última vez que ela tinha acordado com vontade de sair da cama. E isso fez com que ela se animasse. Foi, tomou um banho, lavou o cabelo, começou a limpar a casa, arrumou o quarto, lavou a louça que estava lá empilhada na pia e foi curtindo aquilo de ligar o rádio, de ouvir uma música. E ela falou: Nossa, será que Deus ouviu as minhas preces e me curou? E aí, do nada, ela começou a sentir uma pontadinha no estômago. E aí aquilo começou a piorar, e de repente ela começou a sentir umas cólicas muito fortes assim no pé da barriga, aquilo até que ela tomou um remédio, deitou e ficou em posição fetal, porque a dor era tão insuportável que ela não conseguia ficar em pé, não conseguia ficar esticada. Justo hoje que eu acordo um pouquinho melhor, vem essa dor desse jeito. Até que de repente a Nath começou a sentir uma presença no quarto. Ela não conseguia se virar para ver, mas ela sentiu afundando assim o colchão ao lado das costas dela. Aí ela ficou naquele alerta, né? Aí ela sentiu que uma mão e fazia um barulhinho assim de palha esfregando uma na outra, e essa mão ia passando da nuca dela em direção às costas dela. Ela disparou uma crise de ansiedade que ela começou a rezar e a chorar para que Deus tirasse aquilo que ela não sabia o que era, mas que estava ali dentro do quarto dela, né? Que ela estava com medo que fosse fazer mal a ela. E aí ela começou a pedir com muito fervor. De repente, ela se percebeu se deslocando, o corpo energético, o corpo espiritual dela se deslocando do corpo físico, mas ela sabia que ela não estava sonhando, ela sabia que ela não estava dormindo. E ela, quando ela percebeu que ela saiu do corpo material dela que estava deitado, e ela ainda olhou e viu o corpo dela deitado na cama, ela se viu diante de um ser imenso, todo coberto de palha. E era uma luz tão intensa saindo dele, e ele, com a ponta da palha desse manto que vinha e o cobria por inteiro, com a ponta da palha, ele passava no estômago dela. E era como se fosse um pincel que fosse limpando energeticamente. E ela começou a perceber que estava diminuindo aquela dor. Ela foi tomada de um amor tão grande, tão intenso, que ela caiu de joelhos diante daquela divindade, porque era assim que ela sentia. Era como se ela estivesse diante de Deus. Diante das lágrimas dela, aquele Deus a abraçou, a pegou no colo feito criança. E ali ela chorou anos de dor,
de angústia, de incompreensão, de tristeza, de desencontro. E ele a ninava paternalmente, tomada de um amor inexplicável. Ela só sabia agradecer pela oportunidade de estar vivendo aquele momento. Ele pegou sob as palhas, era um colar com miçangas brancas e pretas, eram várias voltas fechadas por 2 grandes búzios e colocou no pescoço dela. Hoje, a Nath sabe que isso é um dilogum. Quando ela estava mais calma, ele a levou de volta para o quarto dela. E ela pôde ver, deitada sobre a cama, estava o corpo material dela, ali ainda, deitado em posição fetal. E conectado ao ori da Nath estava um ser. Havia um fio que conectava esse ser à Nath. Ele estava conectado diretamente à cabeça dela. E era um ser todo esfumaçado, algo esquisito. E havia um círculo de seres só luz. Eles não tinham uma forma material. Havia um contorno humano, mas era pura luz. Eram vários e várias. Estavam em torno daquele ser estranho, nefasto, e eles emanavam do ocã deles em direção àquele ser feixes de luz. Até que aos poucos ele gritava e se esperneava e se estrebuchava, e até que ele desconectou aquele cano que estava se prendendo ao ori da Nath. Envoltos numa bolha de luz, eles foram subindo até que sumiram. Aquele deus das palhas a levou gentilmente até o seu corpo físico novamente. Ela dormiu por mais umas 3 horas. Quando ela acordou, ela sentiu um alívio tão grande, uma sensação tão boa. Era uma gratidão que ela tinha por aquele ser, que ela não sabia nem o nome daquele Deus, mas era algo tão bom, tão grandioso. Ela não se sentia bem daquela forma desde a sua adolescência. E ao se lembrar de toda a experiência, ela teve convicção de que aquele Egum, aquele ser desencarnado que estava ali conectado a ela, quem estava se alimentando da energia vital dela, é que a estava levando ao processo de depressão. Ela então entrou em contato com um amigo que ela sabia que era do candomblé e contou a ele a sua experiência. E ele disse a ela que essa divindade era Obaluaê, o Senhor da Terra, o orixá das doenças, mas também da cura, um orixá de transformação. E a partir daí iniciou-se a vida espiritual da Natiele dentro do candomblé. Ela renasceu Ojuomim, olhos d'água, fomutinha de Oxum. E hoje tem 2 anos de iniciada. Hoje a Nath está curada, feliz e grata ao orixá. Ela reconhece que o orixá salvou a sua vida e lhe deu essa nova oportunidade. E ela resolveu escrever para o quadro Mistérios de Axé, porque ela acha de suma importância que esses depoimentos cheguem para mais pessoas, porque é uma maneira da gente exaltar o bem que as nossas divindades e entidades encantados trazem para nós. Exaltar a fé em quem nesse momento está passando por alguma dificuldade e muitas vezes não tem mais onde se apegar. Então eu deixo aqui o meu agradecimento à Nath pela sua confiança. Ojuomim.
Olorum Odupé, Oxuomim, sua bênção. E se você também tem uma história emocionante de contato com a divindade ou algo engraçado que aconteceu em algum momento da sua vivência de terreiro, manda para mim nesse e-mail que vai aparecer aqui. Vou ler e se fizer parte aí das estruturas do quadro, com certeza eu irei contá-la com o máximo carinho. Sou Adeloyal Jubará, especialista em fotografia de orixá, e me siga para mais dicas de terreiro. Curta, comenta, compartilha, interaja comigo e faça o movimento acontecer.